Tá bom, não nada não. Até chegar o dia que o Senhor fez com que o mundo desse volta e nós consagramos Ele a pastor em nome de Jesus. E vou lhe dizer, irmãos, consagraria mais 10 ou 20 ou 30 ou 50 se maneiro que pudesse existir. Amém? Não é rasgação de seda, não. Você sabe que no meu coração eu sou um dos caras que não gosto de elogiar ninguém. Mas quando eu também elogiar, é porque o camarada, é Deus que está exaltando, não é o homem. Amém? E nós consagramos Ivanildo, teve a festa de 1 ano, né? Lá em Venturosa, o aniversário de 1 ano da congregação. E peço aos irmãos daqui de Garanhuns que orem, continue orando pela congregação. A congregação veio bastante gente hoje. Fique de pé o pessoal de Venturosa que veio hoje acompanhando o seu pastor. Quase metade da igreja. Poder sentar, não sei como esse carro coube, mas que Deus abençoe, amém? Nós temos aqui também pessoas abençoadas no nosso ministério, né? Pessoas que também defendem a doutrina, como Silvona, ali o Diácono Silvona é um cara seguro na palavra, tem conhecimento, né? Diácono Ferreira e outros irmãos em nome de Jesus, amém? Mas eu fico de olho nos carros, fico de olho nas ovelhas. As ovelhas têm que aprender a crescer. Tem uns irmãos que eu estou dando a oportunidade aqui para fazer devocional e tem 5 momentos, eu fico só de olho. Amém? Então, manda fogo em nome de Jesus. Aleluia. Bota mais 10 centavos de som. Aleluia. Eu saúdo os amados com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Quem está abençoado, diga graças a Deus. Amém. Nós não só estamos, como somos abençoados. Amém? Amados, para mim é motivo de muita alegria estar aqui novamente. Amém? Estivemos aqui o ano passado. Eu até falei o ano passado que depois de dar tantos nãos ao pastor Selmin, né, chegou a hora de dizer o sim, né? E não estava nos meus planos, mas estava nos planos de Deus. E quem sou eu para lutar contra Deus? Amém? Então eu fico feliz por estar aqui. Me sinto honrado em estar aqui juntamente com os irmãos, com o pastor Selmin. Amém? É meu pastor. Tenho o maior orgulho, prazer de ser ovelha dele, em nome de Jesus. Amém? Então eu peço aos amados que abram suas Bíblias no livro de Números, Velho Testamento, Números capítulo 23, em nome de Jesus. Viemos com parte da igreja de Venturosa, amém? Os irmãos têm sido bênção na minha vida, têm sido bênção nesse ministério, e tem uma coisa, viu? Estão fervorosos, cheios do Espírito Santo. Aleluia. Números capítulo 23, em nome de Jesus. Aleluia. Quando todos se encontrarem, digam amém. Aleluia. A partir do versículo 19. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não cumprirá? Eis que recebi ordem para abençoar. Ele abençoou, não o posso revogar. Versículo 21. Não vi desgraça em Jacó, nem contemplou calamidade em Israel. O Senhor seu Deus está com eles. No meio deles se ouve aclamações ao Rei. Aleluia. Santo Deus, eterno Pai, essa é a tua palavra, Deus, viva, poderosa e eficaz.
Oh Deus amado, que nós venhamos, ó Pai, retê-la no coração, para não sermos, ó Pai, apenas ouvintes, porque se for só ouvinte não serve de nada. Tem que ser praticante para o louvor da tua glória. E é no nome de Jesus que nós te louvamos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém, amados? Amém. Aleluia. Amados, esse texto de Números, capítulo 22 e 23, ele fala sobre um rei, que ele era o rei dos Moabitas, e o nome desse rei era Balaque. Balaque, ele estava com muito medo do povo de Israel, porque ele estava temendo que o povo de Israel invadisse suas terras, e tomasse não só as suas terras, como também as suas posses, as suas riquezas, os seus tesouros, aquilo que eles tinham guardado. E naquela época havia um homem renomado, mas ele era tão renomado que o rei Balaque chegou a dizer a ele assim: eu sei que se tu abençoar, será abençoado, e eu sei também que se tu amaldiçoar, será amaldiçoado. E Balaque mandou chamar aquele homem, cujo nome era Balaão. Balaão era um vidente, alguns chamam profeta, vidente, dá no mesmo. E como ele estava com muito medo do povo de Israel, ele mandou chamar Balaão para amaldiçoar aquele povo. Porque eles criam que se aquele povo fosse amaldiçoado, e aquele povo viesse lutar contra eles, ou se eles descessem para lutar contra aquele povo, como eles foram amaldiçoados, né, eles venceriam aquele povo. Os irmãos estão entendendo? Então, a Bíblia diz que Balaão, ele foi. O rei ofereceu-lhe muito dinheiro. A Bíblia diz que o rei ofereceu dinheiro a ele para ele ir. E ele foi. E o que eu acho interessante em Números 22, 23, eu acredito que aqui boa parte da igreja conhece, é que nesse texto também fala aquela história interessante da jumenta que Deus fez falar. Quem conhece aqui essa história? Está nesse texto, amém? Quem não conhece, leia, é interessante. É muito bom ter o conhecimento da palavra do Senhor. Amém? E Deus disse a Balaão, amados, que não fosse, mas ele teimou e foi. Ele teimou e foi. E o que eu acho interessante, sabe o que é? É que lá em 2 de Pedro, capítulo 2, quando Pedro está falando, pastor, dos falsos profetas, né? Ele diz, olha, falando dos falsos profetas, tendo abandonado o reto caminho. Tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio, ou seja, o pagamento pela injustiça. Então, quando a gente vai ver lá em 1 de Pedro e lá em Apocalipse, Jesus também denunciou. Jesus disse, olha, eu tenho contra ti ao anjo da igreja, porque tem uns aí que sustenta a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a lançar tropeço contra o povo de Israel, não é? Mas quando a gente vai olhar a doutrina de Balaão, não é só lançar tropeço. A doutrina de Balaão, na verdade, não podia ver dinheiro. Aí eu pergunto, mas nos dias de hoje não tem doutrina de Balaão, não? É o que mais tem, né? Tem homens, profetas, pastores, que não podem ver o irmão, como o pastor estava pregando aqui, que quer sustentar as pessoas na igreja a todo custo, mas não é porque ama a alma, não é porque quer ver as pessoas morar no céu, não, é porque quer tomar o dinheiro dela, é porque tem interesse no que ela tem. Mas eu louvo a Deus, porque Deus, desde o princípio, Ele sempre preservou um remanescente que não se vende, que não se entrega, que não se dobra na alma. A Bíblia diz que certa vez, quando ele chegou para dar presente, não é? E querer comprar o profeta Eliseu, ele disse, olha, pega o teu dinheiro porque não me serve. E não recebeu o presente. Então, amados, esse texto é um texto muito rico. Eu peço aos irmãos que leiam em casa, que meditem. Em nome do Senhor. Então a Bíblia diz que Deus já tinha dito a Balaão que não fosse, porque o povo era abençoado. Balaque queria que ele amaldiçoasse, mas Deus já tinha dito, ele é abençoado o povo, não vá. E Balaão teimou e foi. Chegando lá, Balaão, juntamente com o rei Balaque, ofereceram sacrifícios, né? Ofereceram ali novilhos e carneiros.
E a resposta de Deus foi o seguinte: quando ele foi falar para o rei Balaque, a resposta foi o seguinte, no versículo 21. Leia novamente o versículo 21 comigo. Não viu desgraça em Jacó, nem contemplou calamidade em Israel. Tem algumas versões que dizem assim: não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou calamidade em Israel. O Senhor, seu Deus, está com eles. No meio deles se ouve aclamações ao rei. Então, amados, o desfecho desse texto é interessante, porque aquele homem que foi contratado para amaldiçoar, quando ele oferece ali sacrifícios, ele diz: olha, o Senhor não viu no seu povo iniquidade. O Senhor não viu no seu povo, não é, algo que viesse desagradar o coração dele. Pelo contrário, no meio do povo há aclamações ao seu Deus, ao Rei da Glória. O povo está unânime em adorar, o povo está unânime em servir, o povo está alegre adorando, há aclamações ao seu rei. E o rei do povo de Israel não era outro, senão o Senhor dos Exércitos. Mas aí eu te faço uma pergunta nessa noite, meu amado. Balaão disse: olha, não se vê iniquidade em Israel. Mas eu lhe pergunto o seguinte: e como Deus tem te visto? E como você tem andado diante de Deus? E como eu tenho andado diante de Deus? Será que as minhas ações, será que as minhas atitudes, será que o meu cotidiano, ele condiz com aquilo que eu falo? Porque, mas a gente tem visto nos dias de hoje, muitas pessoas dizem assim: ah, eu sou crente, ah, eu sou servo de Deus, eu sou da igreja de fulano de tal, eu sou diácono, eu sou evangelista, eu sou pastor. Mas quando a gente vai ver os frutos, a gente diz: pode até ter um título, pode até dizer que é crente, mas o grande mestre diz assim: vocês vão conhecer uma árvore pelos frutos. Eu duvido alguém ver um pé de manga e dizer assim: é um pé de abacate. Os frutos não mentem. Aquele homem que foi contratado para amaldiçoar o povo, ele disse: o Senhor, o Deus deles, não vê no meio deles iniquidade, não vê no meio deles algo que desagrada. Pelo contrário, no meio deles há aclamações, há louvores a Deus. Mas como é que você tem andado diante de Deus? Como é que Deus tem te visto? Como é que você tem se comportado diante da presença de Deus? Eita, amados, a Bíblia diz que certa vez Deus disse a Satanás: Satanás, tu tens visto meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a mim, que se desvia do mal. Será que se Deus tivesse uma conversa com Satanás hoje e ele falasse a respeito de mim, o que seria que Deus ia falar a respeito de mim? Se Deus estivesse conversando com Satanás a teu respeito, o que será que ele dizia a teu respeito? Que você é uma mulher de Deus, que você é um homem de Deus, íntegro, reto, que se desvia do mal. Como é que nós temos, amados, andado diante de Deus? Pastor Selmi estava falando aqui sobre a volta de Cristo, e eu tenho dito lá na igreja o seguinte: a qualquer momento os céus vão se abrir. Ninguém se engane não, ele vai se abrir, e ele vem buscar a sua igreja, a sua noiva. Será dia de alegria, né? Será dia de regozijo para muitos, porque vai se encontrar com o seu Senhor. Ah, mas quem ia esperar? Por mim ele voltava hoje. Eu queria que ele voltasse agora. Mas para muitos será dia de tristeza. Será dia de desespero. Você saber que ouviu a palavra, você saber que conhecia a palavra, mas você também saber que não obedecia, e por causa da sua desobediência ao Rei da Glória, ao Senhor dos Exércitos, você ficou. Como é que nós temos andado diante dele? Como é que nós temos nos posto diante dele? Aquele que foi chamado para amaldiçoar, ele disse: olha, não se vê no meio deles iniquidade. Amados, lá em 1 Samuel, capítulo 15, não precisa você abrir. A Bíblia diz que o profeta Samuel, ele disse ao rei Saul uma coisa que muitas vezes a gente não observa. Ele disse: olha, Saul, porque você rejeitou a palavra do Senhor,
Senhor te rejeitou como rei de Israel. Por que você rejeitou a palavra do Senhor? Amados, não tem crente alicerçado na palavra, não tem crente cheio do Espírito Santo, não tem crente que vai subir o céu se ele não tiver na palavra do Senhor. Não tem como subir rejeitando a palavra. Samuel disse a Saul: porque você rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor te rejeitou como rei de Israel. E olha que Samuel gostava de Saul. A Bíblia diz que ele chorou por causa de Saul. A Bíblia diz que ele lamentava por causa de Saul. E Deus disse a ele: por que você está chorando? Por que você lamenta por causa de Saul? Por que você está chorando, Samuel? Tendo eu rejeitado ele. Ei, amados, ele foi rejeitado como rei de Israel, porque rejeitou a palavra do Senhor. E você tem rejeitado a palavra ou tem acatado? E o interessante é que quando a gente vai olhar na palavra, você não vai ver o rei Saul dizendo assim: eu rejeito a palavra do Senhor, eu não quero saber desse Deus, não, eu não quero servir. Em momento algum ele disse isso, mas as suas atitudes, o seu cotidiano, o seu dia a dia, que vai mais das minhas palavras, mostrou que ele não tinha compromisso com Deus, por isso foi rejeitado. Eu quero dizer uma coisa nessa noite: Deus é Deus que chama ainda hoje, Deus é Deus que traz ainda hoje, mas ele é também Deus que rejeita, porque ele é amor, mas ele é justiça. Aleluia! A gente não vê, amados, Samuel dizer assim, o rei Saul dizer assim: eu rejeitei a palavra do Senhor, eu não quero saber dela. Não, ele não disse isso, mas com as suas atitudes, né, no seu posicionamento diante daquilo que Deus falou. Deus disse para ele fazer de um jeito e ele desobedeceu. Os irmãos estão entendendo? Amém. Aleluia. Amados, eu quero te dizer uma coisa de antemão: a forma como você anda diante de Deus, a maneira como você anda diante de Deus, fará toda a diferença, já no presente e no porvir. A Bíblia diz lá em Daniel capítulo 5 que havia um rei chamado Belsazar. A Bíblia diz que Belsazar, ele era filho, não é, de outro rei, ele herdou o trono. Ele era filho de Nabucodonosor. E a Bíblia diz que Belsazar, ele estava agora usando as coisas que veio da casa do Senhor de forma profana. Ele estava usando, não é, de forma que desagradou o coração do Senhor, de forma profana. E a Bíblia diz que no mesmo instante, quando ele estava usando ali os utensílios da casa do Senhor, apareceu, não foi nenhuma mão, foi só os dedos, escrevendo assim na parede: Mene, Mene, Tekel e Parsim. E a Bíblia diz que os pensamentos daquele rei o perturbaram. A Bíblia diz que ele batia as pernas, os joelhos batiam no outro, ele ficou tão atormentado, com tanto medo, ele tremia tanto que as pernas batiam na outra. E ele não sabia o que significava aquilo, porque ele estava usando as coisas do Senhor de forma profana. E mandaram chamar Daniel às pressas, para Daniel interpretar e dizer o que era que aquilo significava. E Daniel veio para interpretar, e Daniel disse a ele: olha querido, Mene significa o seguinte: Deus contou os dias do teu reinado e pôs um fim nele. Amados, quem profana o nome do Senhor, ele põe um fim no reinado assim, ó, só vai até aqui. Como é que nós temos usado aquilo que Deus nos deu? De forma que honra o nome do Senhor? Ou será que nós temos profanado o nome do Senhor? Belsazar estava profanando o nome do Senhor. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, não é uma coisa nova, você já sabe. Você é morada do Deus vivo. Você é templo do Espírito. Usa esse templo do Espírito Santo de forma que honre o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Daniel continuou dando a interpretação e disse: olha, Tekel significa uma coisa: você foi pesado, ó rei, na balança. O Senhor te passou na balança dele e você foi encontrado em falta. Na balança do Senhor você não deu medida completa. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: a balança de
exata. Quem dá medida cheia, dá medida cheia. Mas se tiver faltando, ele sabe. Ele me passou na balança, ó rei, e você foi encontrado em falta. Eita, amados, que o Senhor não venha nos encontrar em falta. Pela sua misericórdia, pela sua infinita graça, não é? Porque Deus passa na balança. Ninguém se engane, não. E por fim ele disse assim: assim significa, ó rei, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e peças. E a Bíblia diz que naquela mesma noite, aquele rei foi morto. Naquela mesma noite, aquele rei foi morto. Mas como é que você tem se portado, como é que você tem se conduzido, como é que você tem se apresentado diante de Deus? Se Deus olhar para nós como olhou para o seu povo ali naquele momento e diz: olha, não vejo neles iniquidade. Se Deus olhar para mim nessa noite, se Deus olhar para você, o que será que ele diria? Eita, amados, como você tem andado diante de Deus? É a Ele que nós temos que prestar conta. Quer queira, quer não, vai ter que prestar conta. Eu fico às vezes imaginando, não é, no dia do juízo final, Judas Iscariote diante de Deus. Imagina a cena. Aquele que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E Jesus diz: e aí? Tu me vendeste por 30 moedas. Imagina aí, irmãos, aquele ladrão da cruz, não aquele que foi salvo, mas aquele outro, não é, que estava rindo de Jesus, que estava blasfemando, que estava zombando diante do Senhor no dia do juízo final. Sabendo que um será, aquele outro vai ouvir do Pai assim: vinde bendito do meu Pai. E aquele que estava zombando vai ouvir: apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. Então, mas uma coisa é fato, não tem como fugir. Nós vamos prestar contas ao dono da balança. Nós vamos prestar conta ao Rei da Glória. E como é que nós temos andado diante dele? E se ele nos chamar hoje? Eita, Deus é maravilhoso. A Bíblia diz ainda em 1 Samuel, no capítulo 2. Não precisa você abrir não, mas você precisa botar, depois você confere no caso. A Bíblia diz que havia 2 filhos de Eli, e que esses filhos de Eli eram sacerdotes, assim como o pai também era sacerdote. Mas a Bíblia diz que os filhos de Eli eram homens malignos. Eram homens malignos. E a Bíblia diz, amados, que Eli sabia muito bem que os seus filhos eram malignos. Sabia? E o que eu acho interessante é que Deus mandou um homem para falar com Eli, e Deus disse assim: olha, Eli, você tem honrado mais os seus filhos do que a mim. Imagina um sacerdote, né, honrando agora 2 homens malignos, e eram seus filhos, e honrando eles agora mais do que o Senhor. E a gente hoje em dia não vê nada nisso, não? Sacerdotes muitas vezes, pastor, às vezes honrando um camarada em pecado na frente da obra, não é? Honrando mais aquela pessoa do que a Deus. Por que Deus disse a Eli que ele estava honrando mais os filhos do que a Deus? Porque Eli tinha, não é, em suas mãos a capacidade e o poder de resolver aquilo, mas ele não resolveu. Ele fez vista grossa. Ele preferiu deixar para agradar os filhos do que corrigir aquilo e agradar a Deus. E quantas vezes a gente não vê nos dias de hoje, mas pessoas que não têm condições, que estão em pecado, pessoas que não têm compromisso com Deus, pelo contrário, pessoas que só querem arrancar dinheiro, pessoas que só querem sudar as ovelhas, mas porque às vezes é um empresário, às vezes porque é alguém conhecido, é alguém de renome, o pastor fica mantendo ele para honrar ele e desonrando a Deus. Deus disse a ele: você tem honrado ali seus filhos mais do que a mim. Agora ele saiba de uma coisa: eu honrarei ali aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. E a Bíblia diz que no mesmo dia morreu os 2 filhos de Eli, e Eli também morreu no mesmo dia.
Amados, como é que nós temos andado diante de Deus? No versículo 20, leia aí no versículo 20. No versículo 20, diz assim, Balaão falando: eis que recebi ordens para abençoar. Ele abençoou, não posso revogar. Balaão estava dizendo, sabe o quê? Eu queria muito amaldiçoar. Eu queria muito, ó rei, amaldiçoar, porque foi para isso que tu me chamou e foi para isso que tu me pagou. Mas eu recebi ordem para abençoar. Ele já abençoou e eu não posso revogar. Amados, a Bíblia diz que quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, está lá em 1 Samuel, capítulo 17, a Bíblia diz que quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, não é, amaldiçoou Davi, desprezou Davi e amaldiçoou. Mas quando a gente começa a ler no final da história, a gente vai ver nessa mesma história que ao final da luta, Davi pegou a cabeça de Golias e venceu. Sabe por quê? Porque, amados, não tem como amaldiçoar quem Deus abençoou. Não tem como amaldiçoar quem Deus abençoou. Aí a Bíblia diz que um parente de Saul, chamado Simei, a Bíblia diz que quando Absalão queria tomar o trono de Davi, Davi teve que sair fugindo. E um parente de Saul, chamado Simei, com o coração ainda ferido, inventando calúnia, ele dizia assim: você usurpou o trono de Saul. E a Bíblia diz que ele lançava pedras sobre Davi e amaldiçoava Davi. E um dos valentes de Davi disse assim: deixa eu ir lá e cortar a cabeça dele. Davi disse: não. Davi já tinha aprendido lá com Golias que não adianta mais ninguém amaldiçoar quem Deus abençoou. Deus tem uma balança, ele passa, ele sabe quando a gente está na medida certa. E quando está na medida certa, está abençoado. Agora, quando está em falta, está em falta. Mas eu louvo a Deus, porque Deus, ele é amor, ele é justiça. Mas quando a gente vê, né, a graça de Deus sobre a vida de alguém, quando a gente vê Deus agindo aqui, né, pela sua bondade, pela sua misericórdia, dizendo que não vale encantamento contra o povo de Deus. Quando ele diz que não vale amaldiçoar quem ele abençoou, pode amaldiçoar, pode maldizer, que não funciona. A Bíblia diz que Deus contornou aquela situação, Davi voltou ao trono, não é? E Deus honrou Davi, sabe por quê? Porque a maldição que Simei lançou sobre Davi não pegou, a maldição que Golias lançou sobre Davi não pegou, porque não adianta lançar maldição, não adianta praguejar quando Deus abençoou. Eita, Marcos, esses dias nós passamos uma coisa interessante lá em Venturosa. Lá em Venturosa, amados, no dia 4, se não me engano, teve um culto de ações de graça na igreja. O prefeito que foi eleito e o vice-prefeito decidiram, não sei porquê, ninguém procurou eles, mas eles decidiram fazer um culto de ações de graça, né, na igreja da gente lá. E eu digo: mas Senhor, rapaz, tem tanta igreja venturosa, né, antigas, consolidadas, né, templos bonitos, a mais nova igreja da cidade, uma criança, mas eles decidiram fazer lá. Na verdade, a gente sabe que não foi eles, foi Deus, né? E uma irmã de outra igreja se sentiu ofendida. Ela se sentiu ofendida e disse a outra irmã que não sabia porque eles tinham escolhido aquele botequim para fazer o culto de ações de graça. E eu olhando para esse texto, eu digo: oh meu Deus, não adianta amaldiçoar que Deus abençoou, não. Não adianta, não. Pode falar, pode praguejar, nós sabemos qual é o Deus que servimos. Eita, mas quando ele decide abençoar, quando ele abençoou, não adianta amaldiçoar. Como é que você tem andado diante dele? Como é que eu tenho andado diante dele? Como é que nós temos andado diante dele?
Vocês não estão entendendo? Aleluia. A Bíblia diz, eu não vou me estender muito não. A Bíblia diz que a mulher do rei, Jezabel, mulher de Acabe, ela mandou um recado para Elias. Ela disse assim: olha, Elias, se amanhã por essas horas, olha só a afronta, mulher do rei, a rainha, se amanhã por essas horas, Elias, mandou o recado, você não tiver morto, assim como você fez com os profetas de Baal, que os deuses me castiguem. A Bíblia diz, amado, sabe o quê? Que Elias sequer provou a morte. A Bíblia diz que ele foi arrebatado pela carruagem de fogo. Não adianta mulher do rei, não adianta rei, não adianta príncipe, não adianta potestade querer amaldiçoar quem Deus abençoou. Agora, mas isso nos leva a refletir como é que nós temos andado diante de Deus. Porque se temos andado em obediência à sua palavra, se temos buscado Ele de todo o coração, se temos sido sinceros diante dele, aí sim, nós estamos abençoados por Ele, estamos alicerçados na palavra, maldição não pega, praga não pega, ameaça não pega, não adianta chamar de morte de mim, porque quando Deus se agrada, porque Ele conhece o coração. Como é que nós temos andado diante deles, irmão? Eu fico às vezes me perguntando, eu digo, Deus, se o Senhor estivesse conversando com o diabo a respeito de mim, será que o Senhor dizia, ali está o meu servo, homem íntegro, reto, temente a mim, que se desvia do mal? Ou será que Satanás era quem ia dizer a Deus, esse aí só tem o nome de crente? Amados, pense nisso, amados. Porque essa conversa, ela pode não haver. Mas chegará o dia, e o dia está bem pertinho, que nós vamos prestar conta ao nosso Deus. E se nós estivermos andando diante dele com fidelidade, com sinceridade de coração, obedecendo a sua palavra, ele vai dizer assim: vem para cá, bendito meu Deus. Vem para cá. Mas se não tivermos, amado, pode ter título de pastor, pode ser empresário, pode ser eloquente, pode ter o maior dízimo da igreja, porque hoje muitos pastores têm medo de falar a verdade, com medo de perder o dízimo, sabia? Tem medo de pregar a verdade, com medo de perder o dízimo, do empresário sair da igreja. Aí vai para o inferno o empresário e o pastor, principalmente. Amados, o Evangelho de Cristo, ele transforma. Esses dias eu estava me fazendo tantos questionamentos, pastor. Eu disse, meu Deus, mas por que hoje em dia a gente vê tantas pessoas que levantam a mão e não ficam nas igrejas? Eu não falo nem da igreja lá, porque começou ontem, é uma criança. Mas a gente vê, tanta gente que se converte, levanta a mão, no outro dia está na rua, está nos forró, está nas festas e não se firma. Aí a gente começa a entender, mas que tem sido pregado um evangelho aí maquiado, um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Evangelho que edifica, evangelho que salva e fortalece e mantém o camarada de pé, é o evangelho de Cristo. Não tem como exigir que um crente seja firme na palavra se não prega a palavra de verdade. Eu estava me questionando esses dias outra coisa. Eu disse, Senhor, eu orei tanto errado, mas eu orei tanto lá em Venturosa. Eu disse, Senhor, só vê os crentes de culto para um lado, outro crente de culto para o outro. Uma falta de união nas igrejas terrível. Eu disse, Senhor, tem misericórdia da tua igreja, faz com que a tua igreja seja unida, tenha comunhão. Oh Deus, abençoa, Deus. Aí, amados, vem aquele pensamento, a gente sabe que não é coisa da nossa cabeça, é o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo chega e diz, você tem comunhão com os irmãos? Amém, isso eu tenho. Não tem ódio nenhum, som do meu coração. E se tu que és Deus que esquadrinha o coração de alto para baixo, sonda e vê se aí me olha de alguém. Aí ele diz, olha, a minha igreja é unida. Quem é igreja tem comunhão. Os que são bicudos é porque não são igreja. A igreja de Cristo ela é unida. A igreja de Cristo ela se ama. Ela é a noiva. Pode ser de qualquer denominação. Se a igreja se ama, se a igreja tem o mesmo pensamento, crê no mesmo Deus, né? Não guarda raiva, não guarda rancor, não tem ódio, não quer matar o outro. Eu digo, Senhor, nunca mais eu oro pedindo comunhão com a tua igreja, porque agora eu entendi que a tua igreja tem comunhão. Aí vem logo o fio da cabeça.
vezes, né? A gente diz, deixa eu ver o que eu estou pensando, é o Espírito Santo vem falando, deixa eu olhar para a palavra. Mas a palavra é tudo. Aí a gente vai olhar pela palavra. Conhece a árvore pelo fruto. Eu digo, é Deus. Não tem como fugir disso. A tua igreja tem comunhão. Os que não têm comunhão é porque não é igreja. Mas muitas vezes a gente fica com medo de fazer essa análise. Sabe por quê? Porque a gente conhece há muitos anos. Porque a gente gosta. A gente fica com medo. Mas não tem que ter medo de falar aquilo que está escrito, não. É a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. Amém? Então, amados, quem é Jezabel? Para amaldiçoar quem Deus abençoe. Quem é Jezabel? Quem é Golias? Quem é Simei? Para querer amaldiçoar quem Deus abençoe. A Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos que mais de 40 homens, não diz a quantidade exata, mas diz que era mais de 40 homens. Eles fizeram um voto, eles fizeram um pacto de não comer nem beber enquanto não matasse Paulo, o apóstolo Paulo. E a Bíblia diz que Deus tirou Paulo dali, levou para outro lugar, e os 40 homens não triscaram dele. Não tem como triscar quando Deus abençoa. Não tem como triscar quando Deus guarda. Agora Deus guarda, sabe quem? Aqueles que têm compromisso com a sua palavra. Aqueles que andam com o coração sincero diante dele. Em nome de Jesus. Amém? Leia aí agora o versículo 19. Diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido, não fará? Será que tendo ele prometido, não fará? Ou tendo ele falado, não cumprirá? Eita, mas eu louvo a Deus pelo que Deus tem feito no nosso meio. Nós sabemos qual é a promessa de Deus. E aquele que prometeu, ele está cumprindo, ele tem cumprido. Eu sei qual é a promessa de Deus para essa igreja. Eu sei qual é a promessa de Deus para a Irmã Vitoriosa. Porventura, aquele que, como diz aqui no texto da palavra do Senhor, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido, não fará? Eu sei qual é a promessa. E será que aquele que prometeu não fará? Fará sim, irmãos. O que ele prometeu, ele fará. E eu já tenho visto ele fazer para o louvor da sua glória. Porque ele não é homem para que minta. Lá em Hebreus diz que é impossível que Deus minta. É impossível. Impossível que Deus minta. Amém? Amém. Abra só aí em Isaías, que eu quero ler Isaías, para finalizar em nome de Jesus. Isaías 14, 27. Aleluia. Diz assim, versículo 27. Pois se o Senhor dos Exércitos o determinou, quem poderá invalidar? Se a mão dele está estendida, quem a fará voltar atrás? Amém ou não amém? Amém. Eu louvo, amados, ao Deus que nós servimos, ao Senhor de toda a terra, porque nós sabemos qual é a promessa dele. Agora, eu não posso deixar de enfatizar uma coisa aqui. Eu enfatizo primeiro o que eu te disse. Como é que você tem andado diante de Deus? E em segundo lugar, eu enfatizo o seguinte: não se engane com Deus. Não se engane com Deus. Porque a Bíblia diz que ele levanta o pequeno do pó, ergue-no com tudo necessitado e faz com que ele se assente em lugares de honra. Sim ou não? Sim. Mas ele também é Deus que tira rei de trono, faz ele descer e comer capim. Ninguém se engane com Deus, não. Ele é Deus que honra, ele é Deus que institui, mas ele também é Deus que destitui. É Deus que levanta o pequeno do pó, mas é Deus que tira o rei do trono e faz ele comer capim. Porque o nosso Deus é Senhor sobre todas as coisas. Ele é Deus absoluto sobre tudo. Amém? Guarda essa palavra no teu coração, em nome de Jesus, e observa como é que você tem andado diante dele. Pastor, eu não tenho andado como eu gostaria de andar. Ele está te dando tempo para você se consertar.
Pastor, eu tenho dado, com interesse de coração. Amém, louvado seja Deus, permanece. Permanece. Pastor, eu estou afastado dos caminhos do Senhor. Pastor, eu nunca aceitei esse Deus como meu Salvador. Hoje é dia de você se voltar para Ele se você estiver afastado. E hoje é dia de você entregar a sua vida para Ele se você não entregou a sua vida para Ele. Ele está te dando a oportunidade hoje em nome de Jesus. Amém ou não amém? Amém. Então, se tem alguém afastado dos caminhos do Senhor, se tem alguém que não é crente, quiser aceitar Jesus, quiser voltar para Jesus, nos procure depois do culto, nós vamos orar pela sua vida, em nome de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Passa a palavra, reverendo. Amém. Ah, meu Deus. Quem está abençoado, diga amém. Amém, amados? Está aí a palavra do Senhor para o teu coração nessa noite.